Boa noite, queridos. Quando a guia nos fez o convite, eu achava que sabia exatamente o que eu ia dizer. Mas, como sempre, Deus diz não. E Ele muda tudo. E é tão bom quando a gente consegue ouvi-lo, né? Ele diz, não é aí, é outra coisa. O motivo a gente não sabe. A gente só sabe que Ele tinha outros planos. E como os planos dele são imensuravelmente maiores do que os nossos, nós temos que lhe ser obedientes. Não é isso? Exatamente assim. Isso aqui é para mim, né? Gente, eu costumo dizer que eu não me dou bem com esse negócio não, mas tudo bem. Vamos tentar, né? Vamos tentar. A guia não pôde estar conosco, ela teve um probleminha logo pouco antes de sair de casa. Eu digo que isso é normal, né? Quando a gente se dispõe a fazer o trabalho de Deus, os probleminhas acontecem ou será que é só com a gente? É com todo mundo, não é? Deus a abençoe, espero que ela já tenha resolvido. E então, vamos nós. Nós estamos na jornada fé na crise ou fé em crise. É claro que ninguém quer ter fé na crise. Não é? Ou queremos ter fé na crise? Queridos, a língua é viva. E esta primeira frase aí já tem dois sentidos. Eu posso ter fé em meio à crise, ou posso ter fé na crise em si. Ok? Mas a segunda pergunta diz, ou fé em crise. É melhor, mesmo estando passando por crises, nós continuarmos tendo fé. O que não pode ter crise na nossa vida é a nossa fé. Ela precisa permanecer firme no Senhor. Tá certo? É para aí, né? Isto. O título do sermão de hoje é O Último Mergulho. O Último Mergulho. E este filme aí, sabe? Eu confesso que daria para eu ter visto, sabe, gente? Pelo ano, mas eu não vi, não sabia nem que ele existia. 1992, lançaram o filme O Último Mergulho. Qual era a história? Dizem que o filme começa, eu não vi, né? Eu estou contando o que eu li. Que o filme começa com o jovem Samuel sentado à frente de um grande rio. É o Rio Tejo. Dizem que ele é o mais extenso da Península Ibérica, tem 110 quilômetros. Ok? Então ele liga a Espanha a Portugal. E o filme começa com Samuel sentado ali, com uma cara muito entristecida e com um ar de que ia fazer uma grande besteira na sua vida. Se é que vocês estão me entendendo. Daí diz que um senhor se aproximou dele, começou a conversar com ele e disse que ele estava querendo dar fim à sua vida porque ele não conhecia o melhor da vida ainda. E por 2 dias e 2 noites, aquele senhor passou apresentando a vida para ele, se é que vocês me entendem. Passearam, fizeram noitadas. Ele mostrou várias coisas que Samuel não conhecia. Samuel se apaixonou. O nome da menina? Esperança. Mas depois de alguns dias, a Esperança foi embora. Bem como as suas amigas. E o final do filme? É o último mergulho de Samuel no Rio Tejo. Não sei se é Tejo ou Tejo, tá, gente? Não sei. Entendem? O último mergulho, o título do filme era exatamente o desfecho do filme. Aí, no ano de 2000, eu não acredito muito em coincidências, mas esse livro foi lançado, O Último Mergulho. Ele foi muito vendido, se tornou um best-seller entre os mergulhadores. Por quê? Porque contava uma história verídica que aconteceu no ano de 1992. Coincidências? Não sei. Em 1992, Chris House e Chris House Jr., pai e filho, ambos mergulhadores bem experientes, eles tinham de diferença 18 anos, então eram ainda bem jovens. Eles resolveram mergulhar na costa de New Jersey, nos Estados Unidos, e explorar um submarino que estava lá no fundo do mar. Então, eles mergulharam e nunca mais subiram para contar a história. Nunca mais.
Aí um outro mergulhador muito experiente resolveu escrever sobre a saga deles, hipoteticamente, porque se eles não voltaram para contar a história, ele imaginou como se deu o caso e contou a história do último mergulho de pai e filho, ambos muito experientes no mergulho, mas que nunca mais retornaram para contar a história. Esses vocês conhecem. Sim. Domingos Montagnier, aos 54 anos, numa breve folga da novela Velho Chico, ele decidiu dar um mergulho no Rio São Francisco, aqui no Brasil. E foi a última vez que o viram. Foi o último mergulho. Esses 3 mergulhos que eu acabei de citar para vocês, quer seja fictício ou não, foi o último mergulho da vida dessas pessoas. Elas não voltaram para contar a história. Não sabemos o que aconteceu. A única coisa que sabemos é que naquele dia eles perderam a vida e não voltaram a mergulhar em lugar algum, ok? Mas a história bíblica que nos conta hoje está lá em 2 Reis 5. Abra a sua Bíblia, é uma história muito conhecida. Ela também tem um último mergulho. Felizmente, esse último mergulho não foi para a morte, amém? Porque as coisas de Deus são assim. São bem diferentes das coisas do mundo, não é? E quem dá a última palavra, quem diz se vai ser o último mergulho ou não é quem? É Deus. E a gente sabe quando? Não sabemos. Isso. Em 2 Reis, conta a história do capitão Naamã. Até as crianças que estão aqui, ó, olhando para mim, provavelmente algumas delas saberão contar essa história. Desculpe, eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço do slide, Jefferson. Quando eu vejo, eu já estou lá na frente. Então, a história do capitão Naamã, né? O povo de Israel era cativo. Muitos jovens e algumas crianças também foram levados para a Síria. Lá estava a menina cativa, que a Bíblia sequer fala o nome dela. Mas muito mais importante do que o nome dela é o que ela fez e como ela viveu na casa de um capitão que era completamente ateu, ou melhor, poderia ser até adorador de outros deuses, mas não conhecia o Deus verdadeiro. A Bíblia nos diz aí no capítulo 5, que nós não vamos ler todos os versículos, mas a Bíblia nos diz que adoeceu este homem, não é? E a menina, que era uma menina, não era uma menina comum. Era uma menina serva do Deus Altíssimo. Ela estava lá na casa daquele capitão, trabalhando, sim, como escrava, mas ela viu que a mulher daquele homem estava muito preocupada com a saúde do marido. Então ela disse: se tão somente o meu Senhor pudesse ir a Israel, lá ele seria curado pelo profeta, o homem de Deus. Quando a mulher ouviu isso, a mulher fez o quê? Contou para o seu marido foi lá e contou para o rei da Síria. Imediatamente o rei da Síria fez o quê? Escreveu uma carta diplomática ao rei de Israel. E nas minhas palavras ele disse assim, estou enviando Naamã, o meu servo. Estou lhe enviando para que você o cure. E quando o rei de Israel ouviu isso, o que ele fez? Rasgou as suas vestes e disse: acaso eu sou Deus para curar alguém? A Síria está arranjando o quê? Está querendo arranjar motivo para a guerra. Porque como eu, um homem qualquer, vou curar esse homem? E sabem, queridos, a Bíblia nos diz que quem ouviu a história? O profeta, o homem de Deus Eliseu. Ouviu a história e disse assim, mande o capitão, esse homem e a sua comitiva, porque ele não foi sozinho, ele foi com vários soldados, não é? Ele foi com vários carros cheios de presentes para entregar em Israel. Ele queria comprar a cura, e se a cura fosse vendida naquela época, tão certo como vive o Senhor, eles tinham dinheiro para comprar. Se havia alguém que tinha dinheiro para comprar, eram eles, não é? E ele foi com os carros cheios e chegou lá na casa do profeta Eliseu. Daí Eliseu chegou lá, não é? Foi recebê-lo na porta, fez reverência. Foi assim a história? É assim que está escrito aí em 2 Samuel? Não. 2 Samuel diz que tão somente Eliseu
percebeu que a comitiva havia chegado, mandou o seu servo ir lá dizer, nem abriu a porta, nem teve o trabalho de chegar à porta e dar tchauzinho. Ele simplesmente disse ao seu servo, vá lá, diga para ele andar mais 50 quilômetros, ir lá no Rio Jordão e tomar banho 7 vezes. Não é essa a história que vocês conhecem? Isso. Então vamos para as primeiras reflexões. Essa história é relatada em 2 Reis 5, de 1 a 14. A história relata... Bom, já contei parte da história, né? Então vou pular tudo aquilo que eu já contei. Quando Eliseu soube do desespero do rei, imediatamente mandou um recado ao rei dizendo, mande que Naamã venha até mim, e ele saberá que há profeta de Deus em Israel. Quando Naamã chegou com seus carros e cavalos à porta da casa de Eliseu, o profeta nem saiu para recebê-lo. Apenas enviou um servo para dizer, caminhe mais 50 quilômetros e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Essa ordem de Eliseu feriu o orgulho de Naamã, e a Bíblia diz que ele ficou irado, porque ele pensava que ia ser recebido com toda a pompa pelo profeta, com toda a reverência que ele estava acostumado lá na sua terra. Mas não foi isso que aconteceu. Finalmente, os servos de Naamã disseram assim, se Eliseu tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Em nome da cura? E ele pensou e disse, sim, eu faria. O que são mais 50 quilômetros, se você já andou tanto até aqui? Só faltam 50. Vamos lá. Que mal há em descer as águas 7 vezes? E assim, os servos o convenceram a fazer o que o profeta havia dito. O único ruído que se podia... Você consegue imaginar como deve ter sido observar este milagre acontecer? Já parou para pensar? O único ruído que se podia ouvir era dos respingos da água, enquanto Naamã mergulhava, levantava. Mergulhava, levantava. Mergulhava, levantava. Isso ele fez 6 vezes e nada. Nenhuma ferida sumiu. Nada mudou. Ele mergulhou 6 vezes e permaneceu leproso, cheio de feridas, do mesmo jeito que ele havia chegado. Mas era necessário um pouquinho mais de fé. Era necessário o último mergulho. E sabem, queridos, quando ele se abaixou pela 7ª vez, ao emergir da água, ficou óbvio a todos que o observavam, que ele estava completamente limpo da lepra. Um milagre havia acontecido com o comandante deles. Naamã esfregou a pele suavemente, como se não estivesse acreditando que ela estava sã. Começou em seguida a encher-se de alegria, e o coração agradecido, ele começou a pular e a gritar na água. Realmente existe Deus em Israel. E sabem, queridos, a grande pergunta que com certeza eu e você faz todas as vezes que lê ou que ouve essa história é uma só. Por que 7 vezes? Por que ele teve que esperar 7? Por quê? Deus não podia ter curado no primeiro? Ele precisava mergulhar alguma vez no Rio Jordão para ser curado? Precisava, igreja? Não. Vocês lembram lá? Quando Jesus estava passando e o homem disse assim, ó, eu não preciso nem que tu entres na minha casa, mas dê a ordem daí e o meu servo ficará curado. A palavra de Cristo tem poder. Eu não ouvi, amém. Eu só li nos lábios de algumas. A palavra de Cristo tem poder. E quando Ele quer curar, e é da vontade dEle, e é para a honra e glória dEle, Ele cura assim com uma palavra. Mas às vezes é necessário o agir também do homem. E no caso de Naamã, ele precisava acreditar. E foi por isso que mesmo tendo andado já alguns quilômetros até chegar a Israel, da Síria a Israel, Deus mandou que ele caminhasse um pouquinho mais. E depois que ele não se lavasse só uma vez, porque ele mesmo diz que os rios lá da Síria eram superiores, muito mais limpos, muito mais ricos do que o de Israel,
Por que ele teria que se jogar ali naquele Rio Jordão? Ele precisava crer, ele precisava acreditar. E sabe uma coisa que eu penso, queridos? Que às vezes nós não estamos recebendo o milagre que estamos necessitando. Sabe por quê? Porque nós queremos que Jesus realize o milagre exatamente como nós queremos. Se não for do meu jeito, eu não quero. Queridos, às vezes Jesus não vai fazer da forma como nós queremos. Ele vai fazer de outra forma, porque até o milagre de Jesus é didático. Até quando realiza um milagre, ele quer ensinar algo. E como nós somos bons alunos, nós devemos o quê? Obedecer e aprender. Porque nós aprendemos todos os dias. E vamos aprender até quando, gente? Até quando nós vamos aprender? Se pensamos que vamos ficar tocando harpa à toa no céu, irmão, desiste. Porque no céu será uma academia, academia não de exercícios, tá, gente? Academia de letramento, tá? Academia de conhecimento. Nós vamos crescer muito em conhecimento, porque lá nós vamos aprender muito mais do que a nossa mente finita consegue aprender hoje. Entendem? Então, Deus usa até os milagres para aprendermos. Mas sabe o que eu costumo dizer que Deus usa muito mais para ensinar para nós? A dor. O que acham vocês? Naamã aprendeu mais com o milagre ou com a dor que ele sentira durante todo o tempo que ele esteve leproso? É claro que ele aprendeu do verdadeiro Deus com o milagre, isso aí é claro, mas não é isso que eu estou perguntando. Que acham? Quantas lições ele aprendeu quando ele estava com o corpo coberto de chagas? O que valia o dinheiro dele? O que valia a posição dele? Vários funcionários? Um reino fazendo o quê? Reverência. Adiantava para quê? Continência, muito bem. Para quê? Para nada. Ele aprendeu muito enquanto ele estava na dor. E sabem, queridos, Deus também quer nos ensinar na dor. Cada um de nós aqui temos a nossa. Às vezes a gente olha a pessoa do ladinho na igreja, às vezes você olha até às vezes sorrindo. E é pecado você sorrir quando você está com uma dor no coração? Não. Porque a Bíblia diz que a nossa alegria vem do Senhor. E não importa que meu coração esteja chorando. A minha alegria tem que vir do Senhor. Isso não é falsidade, queridos. Isso é esperar que o Senhor cure aquilo que precisa ser curado, que o Senhor restaure aquilo que precisa restaurar, que o Senhor refaça aquilo que está quebrado. Isso é crer que o Senhor pode fazer, mesmo a despeito das lutas, porque cada um de nós, se é uma coisa que eu tenho certeza que nessa noite, é que cada um de nós tem uma luta. Cada um de nós tem uma cruz. Umas são muito grandes, não é? Umas são menores. Mas Jesus não dá uma que você não consiga carregar. Então, Ele dá sob medida. Então, não reclame da sua cruz. Só peça ao Senhor o quê? Força para carregá-la. É o que eu faço para o Senhor todos os dias. Força para carregá-la. Porque só quem sabe o que vai dentro do nosso coração é quem? É Ele. E as pessoas mais chegadas, porque eu costumo dizer, queridos, que não dá para viver sem amigos, tá? E não dá para guardar tudo para si. Então, em um momento, você precisa ter alguém para desabafar. E os amigos, eles são ótimos para isso. E se os amigos forem irmãos da igreja, melhor ainda. Não é? Porque eles creem da mesma forma que você e eles vão lutar com Deus em oração para a sua vitória. Amém? Isso. Essa é a mais clara declaração de prepotência e orgulho. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Naamã chegou orgulhoso, prepotente. Ele veio com a ideia de que receberia todas as honras de Estado e que haveria uma festa em sua homenagem. Porém, ele não sabia que para que o milagre acontecesse, ele precisava exercitar a humildade.
Talvez Deus esteja falando para mim nessa noite. Você deseja um milagre? Seja humilde para esperá-lo. Seja humilde para orar por ele. Seja humilde para merecê-lo. Não é isso? Porque às vezes a gente não recebe o milagre porque a gente não merece. Mas a gente já recebeu de graça a salvação e é algo que a gente não merece, não é? Então a gente tem que agradecer todos os dias. Todos os dias. O orgulho impede a ação de Deus em nossa vida. A humildade é uma qualidade que agrada a Deus, porque ele agrega outros valores, como por exemplo, a submissão e a obediência. O prepotente e orgulhoso não consegue ser obediente por mais que se esforce. Mas o humilde, ele é obediente, ele é submisso. E é por isso que a gente deve buscar tais qualidades. Aliás, a vida cristã é baseada em submissão. Mulheres aos maridos, maridos aos homens de posição, membros da igreja uns aos outros e todos nós a Cristo, que é a autoridade máxima dessa igreja. Portanto, diz Tiago 4:5, Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça àqueles que são humildes. Tá certo? Eu quero contar uma história para vocês. Um jovem recém-formado, acabava de sair do seminário ou da faculdade de teologia, que eu gosto de falar mais, porque senão as pessoas confundem. Isso. Acabado de sair lá da sua graduação, havia se formado, e ele iria pregar num culto especial numa grande igreja. Era a prova de fogo. Ele havia se preparado muito para aquele sermão, muito mesmo. Havia feito todas as suas anotações, estava ali com toda a sua colinha, tudo arrumadinho. Havia ensaiado várias vezes para aquele sermão. Ué, gente, quem prega ensaia? Ops. Ensaia? Ensaia. Sabe, de vez em quando, às sextas-feiras, dependendo de onde eu vou pregar, e da intimidade que eu tenho com o sermão, porque ultimamente a gente pregou uns sermões repetidos aqui, né, Jefferson? Nessa semana de mordomia, né? Nesse mês de mordomia. Mas quando é um sermão novo, é algo que você sabe que você vai precisar totalmente, sempre vai precisar totalmente de Deus, mas aquele você vai precisar mais. Aí eu vou para o meu quarto e eu prego. E quantas vezes eu já saí de dentro do meu quarto chorando? Literalmente. Porque sabem, queridos, vocês já ouviram isso muitas vezes e eu preciso dizer. Se o sermão não falar ao pregador, ele não vai falar a ninguém que está ouvindo. O sermão primeiro precisa falar ao seu coração, sabe por quê? Porque o pregador precisa ter o Espírito Santo para desenvolvê-lo. E quando isso ocorre, nem que você não consiga atingir toda a plateia que está ouvindo, mas alguém vai ser beneficiado por aquilo que o Senhor tocou no seu coração para falar naquela noite ou naquela manhã. Então, sim, ele ensaiou bastante aquele sermão. E na hora em que ele foi chamado, ele subiu ao púlpito como se estivesse flutuando. Era o sonho da vida dele ser pastor. Mas ele subiu com o rosto muito altivo. Ele subiu muito confiante. Ele havia estudado bastante. Fez um sermão muito teórico, sabe? E ele subiu, segurou forte a sua Bíblia nas mãos e começou a pregação. Mas sabem, queridos, o tempo passou e no meio do sermão, ele já não estava mais com todas as referências bíblicas fresquinhas na sua mente. Ele se distraiu com algumas coisas e ele se perdeu nas anotações complementares. Ele começou a falar coisa que não estava no script. Ele se perdeu grandemente naquele sermão. E sabem, quando ele subiu as escadas, ele subiu com o peito estufado. Infelizmente, após o sermão, ele desceu como se estivesse tropeçando nos seus pés, cabisbaixo, entristecido, muito chateado, porque para ele, talvez não para aqueles que tivessem ouvido, mas para ele o sermão havia sido um fracasso. E quando ele estava descendo, cabisbaixo, humilhado ali, para sentar-se após o sermão, um senhor que tocava na igreja, um músico antigo daquela igreja que estava sentado ao piano,
bem ao lado da onde ele se sentou, virou para ele e disse assim, bem aos seus ouvidos: jovem, se você tivesse subido ao púlpito da forma como você desceu, você estaria descendo da forma como você subiu. Que lição! Se ele tivesse subido humilde, reconhecido que nada era, que nada podia, ele teria descido exaltado, porque o nome de Deus teria sido exaltado através do sermão. Que lição maravilhosa de humildade, de um músico antigo da igreja, que às vezes a gente pensa que está ali só tocando, ele está observando, está adorando, está vendo e participando da adoração. Sabem, queridos, o segundo tópico de hoje, por que Naamã precisava exercitar a sua fé e perseverança? Então Naamã, versículo 14, podem acompanhar aí. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Conforme a palavra do homem de Deus. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Como disse Martin Luther King, fé é pisar no primeiro degrau de uma escada, mesmo não conseguindo ver todo o restante dela. Fé é isso, é pisar no desconhecido, tendo a certeza de que quem vai estar lá do outro lado é quem? É Deus segurando a sua mão. O exercício da fé gera perseverança. Naamã já havia caminhado 160 quilômetros de Damasco até Israel. E quando chegou ali, em Samaria, 160 quilômetros de Damasco a Samaria. Mas quando ele chegou na casa do homem de Deus, ele disse, ainda falta 50. Mas o que são 50, se ele já tinha caminhado 160, não é? Como é que Naamã queria que aquele milagre acontecesse? Nós já falamos sobre isso hoje. Ele pensou que ia ser recebido com pompa, que o homem de Deus ia chegar, ia falar e ele ia ser curado na mesma hora, mas não foi nada disso que aconteceu. Naamã precisava aprender que o milagre não acontece nem na hora e nem do jeito que a gente quer. Nada do que estava no seu script aconteceu. Ele teve que viajar mais e ele teve que mergulhar não só uma, mas 7 vezes. Ele teve que ter fé? Sim. Ele teve que perseverar? Sim. E acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa. Ninguém alcança a promessa sem confiança. Nesse intervalo, às vezes, a dor é enorme, quase insuportável. A doença, as provações são quase intransponíveis. Porém, precisamos saber de uma coisa. Quando estamos nos braços de Deus, dor, necessidades, doenças não são sinônimo de falta de bênção. Quer que eu leia de novo? Que eu preciso ler. Porque no passado as pessoas que adoeciam, era o quê? Amaldiçoado, exatamente isso. As mulheres que não tinham filho, eram amaldiçoadas. Os homens que não tinham seu sustento, eram amaldiçoados. E até pouco tempo atrás, sabe, Jefferson, uma década ou um pouquinho mais, eu ouvi algumas pessoas nas carreiras das igrejas adventistas por onde eu passei, que Deus estava pesando a mão sobre fulano. Porque fulano está sofrendo demais, então tem alguma coisa errada com ele. Será onde ele está errando? Nunca vocês ouviram isso? Infelizmente eu já ouvi. Sabe por quê? Porque existem muito mais juízes nos bancos da igreja do que filhos de Deus, desculpem. Mas a Bíblia diz que importa que morra, mas fala a verdade. Existem muitos juízes. Existem bem poucos que estão dispostos a serem humildes e aceitar a vontade de Deus. Deus dá a cada um uma cruz, e não é porque Ele está punindo, não. É porque Ele quer te salvar. A cruz foi o único meio de salvação, não foi? Não foi através da cruz que eu e você está aqui hoje? Então, a cruz que Ele te deu para carregar é o único meio que Ele tem de te salvar. Então, queridos, se esse é o único meio, vamos carregar de cabeça erguida. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Oh, como vai? Cada um sabe de si. Mas carregue com a decência de que ao final a salvação virá. Não porque nós fomos bons em carregar a cruz, mas porque nós caminhamos lado a lado com quem? Com Ele. O apóstolo Paulo diz, alegrai-vos porque sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo.
E a gente não sofreu nada em relação a ele. Então a gente tem que se alegrar ainda assim, não é? Por isso, não desista. Quem insiste, alcança a bênção. O último mergulho foi um mergulho de fé e esperança. Se Naamã não tivesse dado o último mergulho, o milagre não aconteceria. Vocês já imaginaram se ele tivesse se irritado no sexto? Ah, não aguento mais. Eu estou indo, estou voltando e nada acontece. Ele poderia, não poderia se irritar? Nós não nos irritamos às vezes com Deus? Quando a gente ora e aparentemente nada acontece? Não é? É do ser humano. Mas ele não, ele deu o último. E a Bíblia me diz que quando ele deu o último, completamente ferido, machucado, transtornado. Eu deveria ter colocado a segunda foto, né? Mas Deus sabe. E quando ele baixou o sétimo mergulho, que ele se levantou, ele era um novo homem. O Espírito de Profecia diz que a sua pele era mais limpa do que um bebê de poucos meses. Sabem o que é isso? Ele não restaurou Naamã a saúde que ele tinha, não. Ele restaurou a sua saúde primária, lá do início. É isso que Jesus quer fazer conosco. Ele não quer restaurar a minha vida em partes. Ele quer restaurar por completo. E às vezes o único impedimento que existe para que isso ocorra é o quê? A minha fé. Porque se eu não creio, ele não faz. Então eu preciso crer. Eu quero contar uma outra história. É a história da Igreja Adventista, que está lá nas grandes montanhas de Nevada, nos Estados Unidos. Os irmãos haviam construído uma nova igreja em um terreno doado por um membro dela. 10 dias antes da inauguração, os fiscais do município informaram ao pastor que a área de estacionamento era pequena demais para o tamanho da construção e que enquanto ele não fosse ampliado, eles não teriam autorização para funcionar. O estacionamento era pequeno, não podia funcionar. Eles brecaram o funcionamento da igreja. O problema, queridos, é que eles não tinham mais espaço para onde crescer. O estacionamento ficou pequeno porque era o espaço que eles tinham. E a não ser que, se literalmente, eles cortassem uma montanha. Ao lado do estacionamento, iniciava-se o monte. E era o único espaço que eles tinham. Mas como remover uma montanha? Como? Então, sem desanimar, o pastor anunciou à igreja que no próximo sábado ele faria uma reunião de oração. No próximo sábado as pessoas de fé estavam lá, porque ele cria num Deus que era capaz de remover montanhas, literalmente. E eles pediram ao Senhor que removesse a montanha para que pudessem ampliar o pátio e pavimentá-lo até o dia da inauguração. Sim, eles oraram pedindo isso ao Senhor. Apenas 2 dúzias de pessoas dentre os 100 membros daquela igreja estavam nessa reunião de oração. Quantos eram os membros da igreja? Quantos eram os membros da igreja? 100 pessoas eram os membros da igreja. Quantos compareceram para orar para ele remover a montanha? 24 pessoas. Por quê? Mas não eram 100? Todo mundo não ia ser beneficiado com a igreja? Com a inauguração da igreja? Mas por que só 24 apareceram para orar para que Deus removesse a montanha? Respondam para mim. Querido, eu pergunto para nós e você não precisa responder nem com a sua expressão facial. Se fosse aqui na igreja de Itaboraí, será que eu e você estaria nessa reunião de oração? Clamando ao Senhor para remover a montanha? Quer seja ela qual for. Sabem, aquelas 24 pessoas oraram e oraram incessantemente por 3 horas. Ao encerrar a reunião, o pastor pegou o microfone e disse assim: abriremos no próximo sábado as portas dessa igreja conforme o combinado. Eu não sei como, mas Deus vai fazer. Fechou a reunião e foi para casa. Apenas na manhã seguinte, enquanto o pastor trabalhava em seu escritório, alguém bateu a porta. E ele se deparou com um mestre de obras com um capacete. Um homem que parecia importante.
Ao iniciarem a conversa, ele disse: com licença, pastor, sou da construtora Acme, da cidade vizinha. Estamos construindo lá um novo shopping center enorme e precisamos de um pouco de terra, ou melhor, de muita terra. Você estaria disposto a nos vender um pedaço daquela montanha atrás da sua igreja? Nós mesmos extrairemos a terra, pagaremos por ela e depois pavimentaremos toda a área exposta. Gratuitamente. Mas só tem um problema, pastor. Nós precisamos disso para ontem. O pastor falou: aleluia, nós também. E a construtora foi lá e retirou parte da montanha e pavimentou todo o espaço. E o estacionamento estava pronto em menos de uma semana. Você tem dúvida de que Deus pode fazer? Agora, como ficou a fé daqueles 25 que se reuniram para orar? Se fosse você, porque eu quando li essa história, meu coração pulsou. Agora, se você fosse um dos 75 que não creu, quem somos nós nessa história hoje, queridos? Que milagre você espera que Deus faça na sua vida? Pode demorar um pouquinho, mas eu quero dizer que não depende do poder de Deus, porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Depende da sua fé, da minha fé. Algumas pessoas acreditam que a fé vem antes do milagre. Outras acreditam que o milagre vem antes da fé. Alguns acham que precisam ver para crer, enquanto outros acham que precisa crer para ver. Em que você acredita? A Bíblia nos diz que perseverança e fé vêm antes do milagre. Se você se esquecer de tudo que eu falei nessa noite, lembre-se dessa frase. Perseverança e fé vêm antes do milagre. O último mergulho de Naamã foi a certeza de que o melhor ainda está por vir. Diferente dos 3 primeiros últimos mergulhos que eu apresentei nessa noite, esse último mergulho foi para a vida. Foi ou não foi? Que Deus maravilhoso nós servimos. Era o meado da década de 1990. A família do meu marido resolveu fazer um passeio diferente aquela manhã. E fomos todos para a prainha, na Barra da Tijuca. Passaram o dia com a família. Sim, levamos farofa, precisa dizer? A família toda. Um monte de gente, tinha crianças no meio. Eu era apenas uma jovem de 22 anos, 23 anos. Faz tempo, eu sei. E lá estávamos todos nós, brincando. Foi um dia maravilhoso. Até o mergulho, depois do almoço. Porque após o almoço, as crianças, algumas estavam dormindo, os sogros ficaram sentadinhos ali à sombra, e a maioria de nós fomos para a água, brincar. Mas nos esquecemos que é exatamente após o almoço que a maré sobe. Estávamos todos juntos, quase 20 pessoas reunidos e brincando ali, bem rasinho, conversando, sorrindo, quando de repente a gente procurou o chão e não achou. E eu procurei de novo, eu não sei nadar, tá, gente? Eu procurei de novo e não achei. E eu procurei as pessoas que estavam o espaço de um braço de mim, e elas estavam a metros de distância agora, porque a água subiu e separou a todos, então não havia ninguém ali próximo de mim que pudesse me salvar. Nem o meu então namorado ou marido, que eu não me lembro, marido, né? 20 e poucos anos, marido. Nem ele e nem vários outros que ali eram exímios nadadores, mas ninguém estava próximo de mim. E outros ali também estavam sozinhos. Sabem, queridos, eu me lembro que eu desci uma vez, sem beber água. Olhei a distância, estavam todos distantes. Eu desci de novo, agora já subi, bebendo muita água. E na terceira vez que eu desci, eu falei: Senhor, eu não tenho a mínima condição de sair daqui. E eu cria piamente que aquele seria o meu último mergulho. Eu falei: eu não tenho a mínima condição de sair daqui. Os outros estão ou de 2 em 2 ou sabem nadar. Tu me conheces. Então seja feita a sua vontade. Eu desci pela terceira vez. E na última vez que eu subi, eu estava na areia seca. Sem dar uma abraçada na água. Sem ninguém me tirar de lá, e está aqui ele e a família dele, toda que pode contar isso.
E quando eles saíram, eles disseram: quem te ajudou? Pessoa, ninguém. Mas eu sabia que alguém tinha me tirado dali. Aquele não foi meu último mergulho. Eu não seria mãe do Wesley, eu não seria mãe da Tracy, eu não seria avó da Estela, eu não teria vivido tantas coisas que eu vivi nos últimos 30 anos. Eu não teria sofrido muito, é bem verdade, mas eu não teria tido tantos momentos de alegria, de gratidão ao Senhor Deus. Eu não teria conhecido a maior parte de vocês que estão aqui. Eu não teria pregado para algumas pessoas que hoje estão na igreja. Eu não teria visto filhos na fé descerem à sepultura na esperança da volta de Jesus. Aquele não foi o meu último mergulho, mas também não foi o meu último milagre. Sabem, queridos, é bom a gente lembrar, olhar para trás. E hoje, quando eu li esse sermão, hoje não, de segunda para cá, quando eu li esse sermão, eu me lembrei que aquele poderia ter sido o meu último mergulho, a minha última lembrança. Mas Deus tinha outros planos. E Ele ainda tem. E Ele ainda precisa realizar milagres dentro do meu coração e também na minha vida, na vida da minha família de sangue. Ele precisa realizar esses milagres. Mas Ele só vai realizar se eu fizer parte dos 25% que dobram o joelho e pedem um milagre. Que montanha você precisa orar para que o Senhor remova? Eu queria te convidar a ajoelhar agora comigo e a entregar a nossa montanha nas mãos de Deus. Eu sei que eu troquei o script aí do culto, mas é por um motivo justo. Ajoelhe onde você está, eu vou me ajoelhar aqui. Você vai falar com o Senhor a montanha que te incomoda. E depois nós vamos orar pedindo ao Senhor que, por misericórdia, remova a montanha que incomoda o meu coração e o seu. Santo e amado Senhor, poderoso Deus, Tu preparastes, ó Pai, esta mensagem para nós nesta noite. Todos nós, sem exceção, temos uma montanha, Senhor, que está atrapalhando o desenvolvimento da nossa vida, que está minando a nossa fé e que está fazendo, ó Deus, com que muitas vezes não sintamos a alegria de Te servir. Tu conheces bem a nossa vida, o nosso coração. Tu sabes onde a dor aperta. E é por isso, Senhor, que primeiramente eu quero lhe pedir que Tu laves-nos com o Seu sangue, para que tão somente a nossa oração chegue ao Seu santo trono nesta noite. E sobretudo, Senhor, eu quero entregar cada um dos problemas, das montanhas, das cruzes que foram entregues ao Seu santo e poderoso nome nesta hora. Senhor, somos humanos. Somos pecadores, somos falhos, mas somos Seus filhos, a menina dos Seus olhos. Queremos ter, ó Deus, humildade para suportar a prova. E queremos, acima de tudo, contar com o Seu bom e santo Espírito a trabalhar em nosso coração todos os dias. Faze-nos homens e mulheres de fé. Que tenhamos, ó Deus, perseverança, paciência, que o milagre há de chegar no tempo certo e da maneira certa. Que possamos confiar, ó Deus, verdadeiramente em Ti e nesta verdade, que a fé e a perseverança precedem o milagre. Queremos crer nisso nesta noite, Senhor, em todos os dias de nossa vida. Ouça a oração individual de cada filho Seu. Limpe as lágrimas e conforta o nosso coração, na certeza de que nada é em vão. Que vamos viver, ó Deus, piedosamente, padecendo provações, mas em breve veremos o céu se rasgar. E a Sua comitiva, Senhor, nos dará as boas-vindas a um mundo onde não existirá tristeza nem dor. Onde seremos eternamente felizes porque estaremos na Sua presença. E é por isso, Senhor, que clamamos: salva o Seu povo, Senhor. Prepara-nos para a Sua breve volta.
limpa o nosso coração e faz-nos nova criatura todos os dias, para que tão somente possamos ser chamados seus filhos. Em nome de Jesus. Amém.